Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. Hoje, enquanto eu estou gravando, ainda é a noite da sexta-feira, 5 de julho. Você já está assistindo no sábado, 6 de julho, porque, meu amigo, haja animação. Que doideira essa sexta-feira. Enfim, é giro de notícias plantão. Como eu falei, eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é o canal Raiz Tricolor, canal que fala sobre o Fluminense, e você sabe, se você é torcedor do Fluminense, acompanha, gosta muito do time, etc, acha interessante, vem aqui embaixo, dá uma fortalecida e se inscreve aqui no canal Raiz Tricolor, beleza? Hoje o assunto, como eu falei, é plantão, porque nesta sexta-feira, depois que eu gravei o vídeo sobre Muriel, o novo goleiro do Fluminense, contratação realizada nessa sexta-feira, eu publiquei o vídeo, e aí quando eu apertei o publicar lá, que eu abri o Twitter e olhei, já tinha outra notícia, eu falei, pô, agora não dá mais tempo de eu gravar e lançar, né? Não tô em casa, mas pelo menos pro sábado de manhã vai rolar vídeo sobre Pedro. E bem, vamos falar sobre Pedro. Qual é a notícia? Eu sempre parto assim do ponto do giro de notícias aqui no canal, que é, primeiro eu dou a notícia, o fato, depois eu faço a minha análise, que com certeza é o que você vem buscar aqui, né? Não só a notícia, porque a notícia você poderia digitar lá, Globoesporte.com e saber e ler a notícia, mas aqui eu trago uma análise também visada no que alguns portais de repente não se atentaram e etc. Enfim, primeiro a notícia, primeiro o fato é que Pedro, exatamente, o atacante Pedro, depois de ter sido noticiado uma desistência do Flamengo, de ter da contratação do jogador, aparentemente não houve tanta desistência não. Mas enfim, o que a gente tem de fato é que na coluna do Anselmo Góes, do jornal O Globo, ele trouxe essa notícia de que, na verdade foi um outro jornalista, acho que Nelson Lima, alguma coisa assim, trouxe a notícia que chegou ali no início, finalzinho da noite, aqui da sexta-feira, dizendo de que numa reunião de tarde lá no CT do Fluminense entre presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, Pedro, os agentes de Pedro, a galera do Arte Sul, que é quem detém os outros 50% do atacante, enfim, toda essa turma aí teve uma reunião com o Mário Bittencourt para chegar para ele e falar, olha só, Pedro quer ir para o Flamengo. Sim, isso ocorreu. Quando eu olhei a notícia eu falei, não é possível, mas sim, é verdade. E o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, já deixou claro várias vezes de que Pedro só vai sair pela multa. E pra mim é algo bem óbvio isso, eu sempre falei aqui, ele ficou numa sinuca de bico, mas ele já optou pelo lado que ele escolheu, já optou pela parte boa e pela parte ruim desse lado. Ele escolheu o lado onde ele pode ficar mal com o grupo por continuar devendo o salário, né, por mais que tenha pago um mês de salário hoje, os salários continuam ali em atraso. Ele optou esse lado, que tem esse lado ruim, de ficar mal com o grupo, de não ter vendido Pedro e continuar devendo salário, né, não ter dinheiro pra pagar salário, porém ficar de bem com a torcida, sem perder a moral entregando um jogador para o adversário, né? Já falei aqui, enfim, já fiz até um outro vídeo sobre essa sinuca de bico que ele poderia ter ficado, né? Que ele estava e as opções que ele poderia tomar, ele já escolheu esse lado, ele já ficou de bem com a torcida, ele já ficou de mal com o grupo. Então ele não vai aceitar uma saída de Pedro, independente se Pedro quer ir ou não quer ir, ele não vai aceitar uma saída de Pedro, e Pedro sabia disso. E aí ele vem e me deixa isso sair, me deixa isso virar público de que ele quer ir para o Flamengo. Pedro, você tá de sacanagem, né? O Pedro tem que ter um entendimento de que o Fluminense lançou 4 copos de jogadores. 4 copos de jogadores, né, oficiais desse modelo aí. Do artilheiro que ele teve no ano, que tinha identificação com a torcida, que a gente via criancinha fazendo isso daqui, etc. E foi pro Flamengo. Aí, abriu o olho, o Fluminense falou, não posso lançar copo de qualquer um. Lançou talvez um segundo maior ídolo do Fluminense nesse século, né, Gum. Lançou a maior contratação do Fluminense em anos, que foi o caso de Ganso, que assinou por 5 temporadas. E o outro copo é dele. Ele tem que entender essa responsabilidade que ele tem. E essa atitude dele, enfim, eu não vou ficar comentando muito aqui, porque eu sei que isso tem influência de empresário, isso tem influência da galera do Arte Sul, que tá crescendo o olho cada vez mais. E Pedro não percebeu que, assim, só pra continuar o fato, né? Mário Bittencourt ainda deu uma entrevista falando, Pedro sabe e que essa é a minha opinião. Ele só sai se o Flamengo pagar a multa integral, que é como manda a lei. Se o Flamengo não pagar a multa integral, ele não vai sair. E aí eu achei interessante que é a resposta do Mário Bittencourt. Pedro tá interessado em ir pro Flamengo. Então ele que convença o Flamengo a pagar a multa por ele. Assunto encerrado. Assunto encerrado. É o nome desse vídeo, inclusive. Assunto encerrado. Pronto. Definiu.
Pronto, pagou a multa, leva, e eu já falei isso aqui, se pagar a multa, pagar os cerca de 20 milhões de euros, gente, não tem o valor exato divulgado, mas cerca de 20 milhões de euros por Pedro, se pagar esse valor pro Fluminense, primeiro dia que ele entrar lá, camisa preta e vermelha, listrada, ó, tô lá aplaudindo. Aplaudo, falou, ó, muito obrigado, 20 milhõezinhos na minha conta. E nesse momento, por sinal, esse era o melhor desfecho pro Fluminense. Era o Flamengo chegar com os 20 milhões, pagar, levar. Pedro, já tá, a torcida tá virada no giraia com ele, ia ficar mais ainda porque ele tá vestindo a camisa do Flamengo. Agora, dentro dessa escala toda aí, o Pedro acho que não entendeu quem tá se dando pior é ele. Porque é como eu já falei aqui, vamos lá, né? Tem 3 atores aí nessa jogada: Pedro, Fluminense e Flamengo. Quem tá mais tranquilo na parada é o Flamengo. O Flamengo tem o dinheiro, vamos botar assim, o Flamengo até tem um dinheiro pra poder investir, que é um centroavante. Ele olhou no mercado, identificou Pedro, dá pra pegar aqui barato, tentou, não conseguiu. O Flamengo vai tentar até onde ele quiser. Se ele olhar e falar, não quero, tem outros por esse valor aí que Pedro tá pedindo, aí que o Fluminense tá pedindo, eu acho outros melhores, e se garimpar legal, pode ser até que ache realmente, então vai lá, procura e acha outro, enfim, não vai nem vem, e beleza. O segundo aí que eu acho que tá se dando pior, ou na escala, né, tá no meio aí, é o Fluminense. Por quê? O Fluminense, se o Flamengo chegar e pagar a multa, ele fica com um dinheirão que resolve os problemas dele dentro desse ano, e se o Flamengo não pagar a multa, ele fica com um jogador que é goleador. Ponto. Vai ficar sem o dinheiro, mas tem outras fontes ali. O Fluminense tem João Pedro, que pode, de repente, tentar desfazer esse negócio e etc. Tem um tal de Marcos Paulo, que a multa dele é de 200 milhões de reais. Tem mais garotos aí subindo a base, enfim, né? O Fluminense tem uma mina de ouro ali chamada Xerém. Dinheiro, uma hora ele arruma. Pega e decide, não, antecipa a ida de João Pedro pra lá, beleza, a gente arruma o dinheiro e paga. O que não tem outra opção é Pedro. Pedro tem uma carreira só. E ele não entendeu ainda que se ele fizer pressãozinha pra ir pro Flamengo e agir dessa forma aí como ele tá agindo, sem aparecer, e isso pra mim é o pior, ele não aparece nunca, não fala nada. Pedro, se fizer dessa forminha aí e tal, ele agora não adianta. O ranço da torcida do Fluminense com ele já é gigante, ele pode voltar a jogar, voltar a fazer gol. Ele não será nem perto de chegar a ser ídolo do Fluminense. Então, mesmo que se ele forçar pra sair, o Flamengo não pagar a multa dele, ele vai ter que jogar pelo Fluminense com a torcida o odiando, e vai ter que jogar, ou então ele tenta, não vou jogar então. O Fluminense tá disposto, quem recusa uma oferta de 12 milhões de euros sem ter R$1 no bolso, tá disposto a olhar pro centroavante, quer jogar, não quer treinar? Fica encostado aí então e perde 2 anos da sua carreira. Vai ficar à toa aí, vai receber o salário, mas vai ficar 2 anos encostado e acabou a sua carreira. Porque Pedro, quando ele precisou do Fluminense, o Fluminense ficou 8 meses lá, ó, pagando o salário dele. Tudo bem, já tava vendido pra Real Madrid, etc. O Fluminense tava ali, ó, pagando o salário dele certinho, fisioterapia, disponibilizando tudo, teve junto com ele. Pedro é um jogador que não chegou a ser formado total nas categorias de base do Fluminense, mas quando ele veio chutado do Flamengo, foi o Fluminense que ajudou. Todo mundo sabe que eu não sou muito a favor desse discurso de quem era você antes do Fluminense, etc, porque é óbvio, Pedro também fez bem pro Fluminense, né? Enfim, fez vários gols. Se não fosse os gols de Pedro ano passado, talvez a gente tivesse sido rebaixado. Porém, nesse caso de jogador revelado na base, é de uma ingratidão sem limite. E o pior, eu não falo só de ingratidão, porque gratidão Ayrton Lucas teve. Ayrton Lucas, que é flamenguista, teve gratidão e jogou bem. Quando saiu, fez burrada, foi comentar em post do Flamengo, etc. Pra mim, algo errado. Mas enfim, ele não tem mais relação. Ayrton Lucas rendeu futebol e rendeu 15 milhões de reais pro Fluminense. Tá show, pode ser flamenguista a partir de agora. Agora, Pedro, primeiro você faz algo de bom pro Fluminense, rende um dinheiro e sai, depois você fica nessa movimentação toda aí que você tá querendo ir pra um lado e pro outro e tá só estragando a sua carreira. E bem, pra finalizar, né, como eu falei, assunto encerrado, ou paga multa ou sai, e pra mim esse foi o definitivo, depois dessa confusão toda, o Mário Bittencourt ter garantido isso, ou paga multa ou sai. Encerrou o assunto. Pra fechar a lista da Sul-Americana, eu preciso fazer uma errata aqui, eu trouxe uma informação errada, baseada no regulamento do ano passado, de que o Fluminense poderia fazer 3 trocas nesse ano nas oitavas de final, e não poderia. Eram apenas 2, eu tinha isso, não sabia que o regulamento tinha sido atualizado. Agora eu tô até em dúvida, não tô aqui podendo abrir o regulamento do ano passado pra confirmar se eram 3, mas pela minha memória a gente fez 3 trocas. Mas enfim, peço desculpas por ter informado errado, eram apenas 2 trocas. E dentro dessas 2 trocas, o Globoesporte.com trouxe a notícia de que o Fluminense conseguiu inscrever Muriel. Ele utilizou uma brecha que eu li no regulamento no início do ano, que o Fluminense poderia ter tentado pra fazer com Ganso, só que pelas datas não bateria,
academia, enfim, que é uma pré-inscrição. Você faz uma pré-inscrição de um jogador que já foi contratado, mas não tá regularizado ainda. Aí você tem, acho que, se eu não me engano, 3 dias, alguma coisa assim, pra poder regularizar esse jogador e efetivar a inscrição dele. No caso de Ganso não dava, porque o espaço era um pouco maior entre a contratação dele e a regularização, mas no caso de Muriel, o Fluminense se inscreveu. Muriel entrou no lugar de Rodolfo, né, obviamente, e o outro que saiu foi Robinho, e quem que entrou? Pedro. Então, meu amigo, o Fluminense tá contando com Pedro. Se Pedro não contar com o Fluminense, a carreira dele acaba. Infelizmente, é isso. Giro de notícias plantão, tá de noite ainda, de madrugada na verdade, você tá vendo isso de manhã ou durante a tarde, ou enfim, até na noite do sábado mesmo, mas o que eu te peço é, vem aqui embaixo e deixa seu like, responde a pesquisa que tá aqui embaixo na descrição, o primeiro link da descrição é a pesquisa do Raiz Tricolor, pra eu entender melhor quem você é, e se você tá assistindo isso já na parte da tarde, já saiu um vídeo especial com dicas de marketing para o Fluminense, beleza? Esse caso de Pedro ainda vai dar o que falar, rapaz. Enfim, eu volto a qualquer momento aí, ou talvez já estando em casa, pra poder fazer esse vídeo, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.